Em 2017, passou por aqui uma equipe da Missão Vida. Talvez alguém viu sobre o trabalho da Missão Vida em 2017, ouviu sobre o que nós estamos fazendo. E o nosso desejo, além de compartilhar a palavra de Deus, é fazer com que o povo de Deus saiba sobre o que nós estamos realizando. Porque nós dependemos da graça do Senhor que se manifesta através de homens e mulheres que fazem parte dessa obra como colaboradores. Como vocês viram, você pode fazer isso. Eu tenho aqui na minha mão um folder que tem muitas informações, até quantas refeições foram servidas nos últimos anos, e dentro tem uma parte que você pode preencher, destacar, devolver. Se o reverendo Fábio permitir, nós temos uma livraria com materiais produzidos da Missão Vida. Ele está permitindo, então a Rosane vai estar na saída. Eu pediria que alguém pudesse auxiliá-la. E ali nós temos um material para ser comercializado e você devolve a sua ficha preenchida. Como ajudar? A partir de R$20 mensais. Você faz um compromisso e pode fazer a sua doação ou através de um boleto bancário. Você vai a um banco que faz a sua oferta, ou uma casa lotérica, ou através do seu cartão de crédito, você estabelece, e para isso você coloca os dados, e há uma única pessoa que tem acesso a esses dados da missão. Nós temos uma única missionária há mais de 20 anos que cuida dessa parte, e pela graça de Deus não temos tido problemas com aqueles que fornecem os dados, mas acredite, seus dados vão estar muito menos vulneráveis na Missão Vida do que quando você se hospeda no hotel. Então, você pode acreditar que a gente vai cuidar bem das suas informações. A gente não repassa nenhuma informação, nem mesmo para outras missões que nos pedem. Nós fornecemos os nossos bancos de dados, porque é algo que as pessoas confiaram e passaram para a Missão Vida. Com R$20, você ajuda o trabalho da missão no Brasil. E a partir de R$40, você apoia o nosso trabalho em Madagascar, no sul da África. Não são 2 núcleos mais, são 3 núcleos, atendendo mais de 300 crianças. E não é mais o 7º país mais pobre do mundo, é o 3º país mais pobre do mundo. Um lugar onde as pessoas trabalham, um pai de família, e quando chega no sábado, ele recebe o seu salário da semana, e ele vai a um pequeno supermercado, uma mercearia, e ele pede, me dá 100 gramas de café, 50 gramas de açúcar, e enche esse vidrinho de remédio de óleo, onde as crianças são alimentadas com bolinhos de terra feito com óleo de coco. Um lugar que eu conheço bem, onde nós temos 14 missionários em tempo integral. E eu quero pedir oração pela nossa diretora, doutora Elodie. Ela está com Covid, ela é uma médica pediatra. E que elas são recolhidas pelos lixeiros. Ela não é brasileira, ela é de Madagascar. E ela disse, tem 2 anos, pastor, eu não estive lá nem o ano passado, nem esse ano. Tem 2 anos que não chove. Esse templo, para sua subsistência. Então, eles vivem da pequena produção cristiano, que o reverendo Fábio, acho que foi contemporâneo no seminário, e ele me perguntava, reverendo, o senhor que conhece a África, a pobreza do Nordeste é tão dura quanto a pobreza da África?
eu disse, reverendo, eu acho que não dá para comparar. O nosso povo passa fome, mas tem pelo menos arroz para comer. É difícil uma casa no Brasil que não tem pelo menos farinha ou arroz na hora do almoço. Lá eles não têm, eles comem barro. Então a situação é difícil. Nós temos alguns bolsões de pobreza, pontualmente no Nordeste do Brasil, e às vezes na região Norte também, mas a pobreza africana, principalmente nesses países, dos 5 países, dos 10 países mais pobres do mundo, é terrível, não pode ser dimensionada. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre o quarteto de Deus. O quarteto de Deus. Deus tem filhos preferidos? Sim e não. Deus gosta muito de pastor e de missionário, porque eles pregam a palavra de Deus. Deus gosta muito de gente que canta com o coração e com a boca. Deus gosta muito de gente que tem atitude de misericórdia e bondade. Deus gosta muito de gente que vem à igreja e o adora em espírito e em verdade. Mas existem 4 grupos de pessoas que eu diria que são os preferidos de Deus. Eles são compostos por 4 grupos bastante conhecidos de todos nós. Os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Eles fazem parte de um grupo que Deus ama de maneira especial. Eu precisaria de 50 minutos para pregar o que eu preparei. Mas vamos lá. O primeiro grupo que Deus ama e protege são os pobres. Os pobres são aqueles que vocês viram no vídeo dessa noite. Em Madagascar e também em várias cidades onde estamos, como por exemplo, Princesa Isabel, no agreste da Paraíba, ou quem sabe Caruaru, ou na periferia de Anápolis. Gente que não tem muita opção. Gente que não se dá ao luxo e nem pode escolher que tipo de carne vai comer, porque eles são pobres. E alguns se contentam em comer carne uma vez por semana. E geralmente isso acontece nos domingos. Você já viveu isso na sua vida? Eu já vi muita gente que viveu isso. Mas louvado seja Deus, porque todos nós aqui podemos fazer no mínimo 2 ou 3 refeições diárias. E isso é fruto da graça de Deus. Deus ama os pobres porque eles não têm muita oportunidade. Eles não têm voz. Eles não são muito aceitos e convidados para festas importantes, para banquetes e celebrações. Eles são pobres. Quem é que gostaria de ter um casal mal vestido no seu casamento como padrinhos? A mulher usando uma sandália havaiana bem gasta, com o calcanhar já pisando na terra, mesmo sobre uma sandália. Na verdade, a sandália nem é havaiana. É uma sandália barata que ela comprou e que já está bem poída, bem gasta. E o melhor vestido dela está cheio de emendas e costuras. O marido está com um paletó que tem pelo menos 2 palmos a menos do que a sua altura. E a gravata está bem assim na altura do peito. Ele nem sabe dar um nó, ele na verdade deu um nó literalmente na gravata. A calça está partida no fundo, e se ele abaixar, as pessoas vão ver se ele está com uma veste íntima ou não. Imagine você, querido, que convidou o desembargador do Rio de Janeiro, William Douglas, meu amigo pessoal. Você convidou o doutor Antônio Gabreira, meu amigo querido, que falou comigo no dia de hoje. Você convidou, que foi ex-ministro da Justiça, aliás, da Agricultura,
Você convidou o amado Góes, um homem dono da quinta maior indústria de tintas, onde eu me hospedo, e ele se hospeda na minha casa. Mas entre os convidados tem também esse casal. Você não vai convidar o casal, eles vão ficar de fora. Mas a Bíblia diz que o Senhor ergue os humildes, mas rebaixa os ímpios até o chão. O que os aflitos e desamparados geralmente são humildes, eles também são mansos. Não tem com que se gabar e nem tampouco como se defender. A palavra de Deus nos diz no Velho Testamento: quando lhe deres algo, não dê com má vontade, pois em resposta a esse gesto, Yahvé, teu Deus, te abençoará em todo o teu trabalho, em todo empreendimento de tua mão. Nunca deixará de haver pobres na terra. E por esse motivo que te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado de tua terra. Deuteronômio 15, 10 e 11. Os pobres, já nos advertiu a palavra de Deus, que eles sempre estariam por aí. Mas isso não pode ser uma desculpa para a gente fechar os olhos. O título da mensagem é o Quarteto de Deus. E o Quarteto de Deus tem como número 1 personagem os pobres. Que Deus ama e protege são os órfãos. Deus tem um carinho especial pelos órfãos. Somente quem ajoelhou à beira da cama, depois de ter sido deixado no orfanato, porque os seus pais haviam se separado. E ali ele se despede da sua mãe e de seu pai. Ele tinha vindo do interior de uma cidade de São Paulo, e é levado para um orfanato lá no interior da Bahia. E ali ele é entregue a uma santa mulher de Deus, dessas que nasce de 100 em 100 anos para fazer diferença. Uma mulher de 1,58 m de altura, pouco mais de 50 quilos, que amava os órfãos e cuidava de mais de 200 crianças. E o último dia que ele viu a sua mãe foi aquele dia, quando ele tinha cerca de 10 anos e o seu irmão menor 7. Seu pai nunca mais voltou ali para vê-lo. E a sua mãe faleceu pouco tempo depois que deixou os filhos ao cuidado de Dona Rosa Oliveira Magalhães. Aquele menino sofreu muito. E ele conta que um dia, passado sobre a sua caminha, num grande alojamento, com mais algumas dezenas de outros meninos, ele já tinha ouvido a palavra de Deus e já cria em Jesus. Ele disse assim: Deus, por que o Senhor me abandonou e me deixou aqui? Até ontem eu tinha mãe e pai, hoje eu não tenho ninguém. Eu tenho que dividir e não tenho nenhum colo para me sentar. Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Os órfãos não são esquecidos por Deus. Um dia apareceu lá pelo orfanato um casal de norte-americanos que foi trabalhar como voluntários. E aquele casal de norte-americanos, na hora do recreio, ele olhou para o pátio e viu uma multidão de crianças correndo. E entre as crianças, uma se destacou. E eles perguntaram para a Dona Rosa Oliveira Magalhães: quem é aquele menino? E ela disse: o nome do menino é Adail. E o casal chamou o pequeno Adail, colocou no colo. Não sabiam se comunicar muito bem, mas ali houve uma simbiose, uma atração, e eles resolveram adotá-lo. O menino é o Adail Sandoval, um dos melhores homens que eu já conheci em toda a minha vida. Pastor emérito da Igreja Presbiteriana de Brasília. E eu entendi o amor daquele homem por gente o dia que eu descobri a história do reverendo Adail Sandoval. Deus defende o que não tem pai e o oprimido, a fim de que o homem que já não provoque, a fim de que
a homens, não provoque o terror. Um dos seus filhos, porque ela não tinha marido. E na Missão Vida. Deus não se esqueceu da Aparecida. Deus cuidou da Cida. E ela foi muito útil aos meus pais e continua sendo muito útil a mim. Deixa os seus órfãos, diz o Senhor. Eu mesmo cuidarei deles. Terceiro grupo, Deus ama e protege as viúvas. O Senhor derruba a casa do arrogante. Entretanto, mantém intacto os limites da propriedade da pobre viúva. Provérbios, acabou, 15, 25. 30 minutos. Ele cuida da viúva. Ele protege a viúva. A casa do arrogante, essa cai. Mas a casa da viúva, que perdeu seu marido, e chorou muito, e sofreu muito, porque ela já não podia contar com os braços do seu marido. Isso é um problema muito grave nos dias de hoje. Hoje foi enterrado um dos grandes amigos. E eu louvei a Deus pela vida preciosa do reverendo Sabino Dourado. Eu chorei muito ontem quando eu soube. Chorei na hora, chorei durante o tempo que eu viajava de Cocalzinho para Brasília. Choramos agora à noite, quando vimos um pouquinho, agora há pouco, do funeral do reverendo Sabino. Mas eu estou chorando mesmo pela esposa do reverendo Sabino. Mas certamente o Senhor já está cuidando daquela mulher. Ela não tem mais marido, mas ela vai contar com a graça maravilhosa, superabundante do nosso Pai, que ama os necessitados, os órfãos e as viúvas. E tem também, por último, um carinho especial pelos estrangeiros. Você já sentiu num lugar, você já teve a oportunidade de estar num lugar onde você não sabia falar muito bem a língua e não sabia muito bem falar os costumes daquele país? Eu fui ministrar numa conferência em Houston, no Texas, para jovens. E eu fiz uma dinâmica e convidei pessoas, e vieram jovens de 17 países que estavam ali no Texas estudando, numa universidade. E nós sentamos assim no lugar na frente, num lugar alto, e eu pedi que cada um, eu falei sobre os estrangeiros, sobre os órfãos, aliás, sobre os estrangeiros. E eu pedi que cada um falasse alguma coisa da sua cultura. E eu estava sentado, e ao meu lado tinha uma moça, que era do Paquistão, e eu me sentei e cruzei as minhas pernas.
E ela começou a falar do país dela, dizendo assim: no meu país, o que o senhor está fazendo comigo é extremamente ofensivo. E eu perguntei: por quê? Porque o senhor está virando a sola do seu sapato na minha face em direção a mim. O senhor está me desprezando. E a roda continuou e cada um falava alguma coisa. O estrangeiro não é bem visto. Para alguns ele é sinônimo de que vai tomar o meu emprego. Vocês acham que americano gosta de estrangeiro? Não. Há muitos americanos que gostam, mas a maioria não gosta. Mas eles toleram os estrangeiros, irmãos. Eu já vivi nos Estados Unidos. Porque os estrangeiros fazem o trabalho sujo. Porque os estrangeiros trabalham por um salário menor do que o americano. É uma relação, desculpe a expressão, mais ou menos de uma prostituta e de um cliente. O cliente deita com a prostituta, beija a prostituta, lambe os seios da prostituta, mantém relação íntima com a prostituta. No final ele deixa o dinheiro em cima do criado, se veste e vai embora. E no dia seguinte, se ele encontrar aquela mulher no supermercado, ele passa e não a cumprimenta. Ela prestou um serviço, ele pagou e ele não deve nada, absolutamente nada a ela. O estrangeiro é aquele que não sabe pedir exatamente o que ele gostaria de pedir. Como um amigo meu me contava, nessa mesma reunião no Texas, ele era meu tradutor, e ele contou que quando chegou em Miami, ele queria comprar uma passagem para Dallas, e ele foi ao guichê e não sabia falar inglês, e ele pediu que ele queria um chicken. Por favor, me dê uma galinha. Né? E a moça ficou brava e começou a falar com ele, e ele não entendia porque ela estava brava. Ele queria comprar uma passagem. E os nomes em português e em inglês têm uma certa semelhança. Mas ele se deu muito mal, coitado. Mas ainda bem que era Miami, passou alguém que sabia falar espanhol e o ajudou a comprar o bilhete, e ele sofreu muito. E esse mesmo estrangeiro me contou que um dia, trabalhando na casa de um casal, e eu vou caminhando para o final, ele queria fazer graça com o casal, era um casal de velhinhos muito simpáticos. Ele cortava a grama e limpava a piscina daquela família, daquele casal, todas as semanas. E ele cozinhava bem, ele resolveu fazer uma pizza de atum para o casal. E também portuguesa. E ele foi ao supermercado, sabia fazer compra. Eu me lembro que eu aprendi na escola, o pouco inglês que eu sei é o inglês de índio. Mas eu aprendi a fazer compras. E a gente aprendia a comprar indo ao supermercado com o professor. E ele foi ao supermercado. E ele comprou um atum. E ele escolheu pela beleza da lata. E preparou a pizza e o casal comeu e achou maravilhoso. E aí a senhora, a chefe dele perguntou: que atum maravilhoso é esse? Qual é a marca? E ele disse assim: é a marca do gato. Ela falou: não conheço. Aí ele foi lá na lixeira e pegou a latinha e veio. Ele tinha comprado uma latinha de ração de gato. E preparado uma pizza que os americanos estavam encantados. E a velhinha queria virar do avesso. E o pobre do estrangeiro, constrangido, pedir desculpa nessa hora não vale. Né? É um caso grave. Tão grave que no capítulo 14, aliás, em 1 Timóteo, capítulo 5, de 3 a 16, o apóstolo Paulo dedica 14 versículos bíblicos para falar acerca das viúvas, dos pobres, dos necessitados, daqueles que não têm muita coisa, a não ser uma esperança. E essa esperança precisa ser em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque já alguns se desviaram
indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as. E se sobrecarregue e não sobrecarregue a igreja, para que possa sustentar os que as que deveras são viúvas. E depois você vai encontrar em Êxodo 22, 21. Não maltrateis, nem oprimireis nenhum estrangeiro, pois vós mesmos fostes estrangeiros na terra do Egito. O povo de Israel tinha experimentado o que era ser estrangeiro. E aquele mesmo povo que viveu isso por tantos anos, agora libertos, eles começam a oprimir aqueles que eram de outros lugares. Irmãos, existem coisas que Deus não suporta. E eu quero finalizar sinalizando duas: soberba e indiferença. E muitas vezes elas estão de mãos dadas, elas caminham juntas. E nós precisamos, como servos e servas de Deus, estar atento àquilo que o Senhor está falando. Estar atento àquilo que mexe com o coração de Deus. E se há algo que mexe com o coração de Deus, nós podemos aprender nessa noite juntos. São os necessitados, os pobres, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. E a igreja de Jesus Cristo pode ser a resposta para a dor e para o sofrimento de muitos que estão andando por aí. Não vamos resolver o problema de todos, porém, cada pão que nós dermos no nome do Senhor Jesus, cada copo de café que nós oferecermos ou de suco, vai trazer algum tipo de alento. E não há uma pessoa sequer aqui nesse auditório, nessa noite, que não possa dar pão aos famintos, nem de beber aos sedentos. E a Bíblia nos diz, o Senhor Jesus, no grande e glorioso dia, em que voltará, Ele não virá, Ele voltará para buscar a sua igreja. Porque eu tive fome, eu tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer. Era forasteiro, ou seja, eu era um mendigo. Nos tempos de Jesus, nós sabemos que Jerusalém não tinha lugar para hospedar as pessoas. Hoje tem muitos hotéis de todas as categorias, mas não tinha lugar nem para que Jesus nascesse. Então era costume do povo, o povo era advertido a levar essas pessoas para casa. Você não pode levar um mendigo para sua casa, mas você pode ajudar alguém que está dando teto aos mendigos. Estava nu e me vestiste, preso, enfermo e visitaste-me. Senhor, quando foi que fizemos isso? Cada vez que o fizerdes a um desses mais pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Palavras de Jesus. Entrai e possuí a terra que está preparada desde a fundação do mundo. Pai, libera sobre nós uma porção do Teu Espírito Santo, para que essa palavra ache lugar no nosso coração e nos incomode profundamente para tomarmos uma decisão diante da dor, do sofrimento de tantos. Vivemos um tempo muito difícil, meu Senhor. Sabemos que o Senhor não perdeu o controle da história e nem desse tempo. E eu peço que o Senhor levante uma igreja forte no Brasil e ao redor da terra. E que nós sejamos conhecidos como o povo de boas obras. O povo que ama, o povo que experimenta da graça e da misericórdia do Senhor. No nome de Jesus. Amém.